Olá amigo, olá amiga, olha aí, nós estamos de volta para o nosso canal aqui, canal Sararei Sua Terra, baseado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Você já observa que são 3, não é isso? Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Isso você vai encontrar na palavra do Senhor, em diversos lugares, falando sempre 3 ações do Senhor. E o número 3, que é um número muito significativo na palavra de Deus, porque Deus é uma trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Mas o estudo de hoje não é sobre o número 3. O estudo de hoje, essa mensagem, é sobre este número que está aparecendo aqui. Isso, 7. O número 7, que na língua hebraica é Shiva, que quer dizer perfeição. E o que é que a gente vai estudar hoje? O que é que a gente vai falar hoje sobre o número 7? Por que ele é o número da perfeição? O que o número 7 quer dizer na Bíblia, na palavra do Senhor? E vários outros temas relacionados ao número 7, ok? Eu sou Admário Teixeira, eu sou pastor, eu sou coaching, eu sou teólogo, sou professor de algumas matérias do curso de teologia também, sou professor também de hebraico bíblico, hebraico básico bíblico, ok? E a gente vai estar falando justamente hoje alguns termos em hebraico que você também vai aprender, tá bom? Então fica comigo e a gente vai estar agora desenvolvendo o que quer dizer o número 7 na palavra do Senhor, ok? No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra que ele fez e ele criou. Então observe, Deus santificou, Deus abençoou e Deus descansou, né? Como nós falamos na introdução aqui do vídeo, sempre 3 ações do Senhor: santificou, abençoou, descansou. No livro de Gênesis, como nós já vimos, Deus fala que no 7º dia descansou. Ele trabalhou 6 dias e no 7º descansou. E essa decisão do Senhor, essa forma no qual Deus assim determinou para Ele mesmo fazer o mundo em 6 dias, na verdade não foi o mundo terra, podemos dizer que foi o universo em 6 dias e descansar no 7º dia. O dia que Ele santificou por estar abençoando e descansando. Mas isso nós encontramos na Bíblia algumas situações bastante interessantes que a gente deve observar. Por exemplo, a Arca da Aliança, e eu tenho um estudo sobre a Arca da Aliança que está aparecendo aqui no card, você pode acessar e você pode assistir. Nós falamos bastante detalhes sobre a Aron HaKodesh, a Arca da Aliança, ok? No caso, Aron HaKodesh quer dizer Arca Sagrada. Mas com relação justamente a Arca, Davi estava levando a Arca que tinha sido confiscada pelos filisteus. Essa Arca retornou para Israel, e quando ela retorna, ela vai para a casa de um homem por nome de Obed-Edom, né? Obed-Edom. E depois Davi manda retornar essa arca para Hebrom, que era, naquele momento, a capital da nação, a capital de Israel. Mandaram fazer juntas de boi com um carro novo, bonitinho, colocaram a arca em cima, provavelmente os levitas fizeram isso, e quando a arca retorna para Hebrom, no meio do caminho a arca tomba, e quando ela tomba, quer dizer, na verdade não foi a arca, foi o carro que tombou, e quando ela vai caindo, um homem por nome de Uzá coloca suas mãos para segurar a arca. E a Bíblia fala que saiu um fogo dessa arca e fez uma ruptura no peito de Uzá. A palavra ruptura na língua hebraica é Peres. E aquele lugar, Uzá caiu morto ali, Davi lamentou, chorou muito, e aquele lugar ficou conhecido como Peres Uzá, porque Deus havia feito ruptura em Uzá ali. Depois Davi vai até o santuário que havia naquele lugar em Hebrom, uma localidade por nome de Siló. Siló que quer dizer o enviado, o esperado. E Davi vai lá e ora a Deus, pedindo a Deus uma resposta. O porquê que ele estava fazendo algo com tanta boa vontade, mas sem nenhum conhecimento. A Bíblia fala no livro de Oséias, capítulo 6,
versículo 3, perdão, 4, 6, dizendo o seguinte: o povo ele é destruído por falta de conhecimento. Não adianta ter boa vontade, precisa ter conhecimento daquilo que Deus quer que a gente faça, daquilo que Deus determina para todos nós que viemos a fazer. E o que foi que aconteceu? Davi vai lá e Deus fala com ele. Davi era profeta. E também Deus usou os outros profetas para falar também. E uma das determinações do Senhor foi que Davi colocasse a arca nos ombros dos levitas. Os levitas é que deveriam levar a arca. Dá 6 passos. 6 é o número do homem. Está escrito em Bereshit, lá no livro de Gênesis, que o Deus criou o homem no 6º dia. E então a determinação de Deus era que Davi colocasse a arca nos ombros dos levitas. E assim Deus o fez. Os levitas davam 6 passos e no 7º ele parava. Parava para quê? Para descansar. Parava para louvar. Parava para glorificar a Deus. Ok? Então você precisa entender que Deus está falando de 6, uma sequência de 6 dias onde você trabalha, onde você determina a sua vida, você faz tudo com relação a você. E no 7º você para descansar. E a questão de descansar aqui não é ficar o dia todo deitado numa cama. Descansar aqui é atribuir as suas forças para Deus, para o Senhor. Então você precisa de um dia na semana, para louvar e glorificar a Deus, após uma sequência de 6 dias. Segundo os judeus, a religião judaica, esse dia é o sábado, o Shabat, ok? Algumas denominações evangélicas, como os adventistas do 7º dia, também preferem cultuar a Deus no sábado, no Shabat. Já outras denominações cristãs entendem que seria o domingo, como também a Igreja Católica Apostólica Romana também entende que é o domingo. O que a gente precisa entender é que durante 6 dias eu carrego a arca, no 7º eu descanso, por Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, que seria uma ordem diferente da ordem levítica. A ordem levítica era a ordem sacerdotal que Deus criou através da tribo de Levi, separando a tribo de Levi para que ela fizesse as ordenanças sacerdotais. Okay? Hoje, conforme está escrito lá no livro de 1 Pedro, nós somos a nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Mas não sacerdócio levítico, sacerdócio real pela parte de Yeshua HaMashiach Menat Zeret, como o apóstolo Paulo escreveu lá no livro de Hebreus, que pelo único e novo caminho, pelo sangue de Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote. Entenda que Jesus era um sumo sacerdote, mas Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. A tribo de Judá, que na língua hebraica é Yehuda. Yehuda quer dizer louvor. Davi nasceu em Bet-Lehem. Bet-Lehem quer dizer casa de pão ou então padaria. Bet é casa, Lehem é pão. Davi nasceu ali em Belém de Judá, em Judá. E observe que coisa interessante, que segundo uma ordem dele mesmo, porque Melquisedeque foi uma teofania, quer dizer, uma aparição do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. E como é que eu sei disso? A gente precisa entender as evidências do fenômeno. Melquisedeque não tinha uma genealogia. A Bíblia não indica o nome do pai, da mãe, dos irmãos, da sua origem. O mais interessante é que ele era sacerdote de Salém. Salém, naquele tempo, estava na terra dos Jebuseus. E quem eram os Jebuseus? Era um povo pagão que vivia naquele lugar. E Abraão, sendo servo do Altíssimo, do nosso Deus, do Eterno, ele jamais entregaria dízimos. Abraão era dizimista. Ele jamais entregaria dízimos para um sacerdote pagão. É isso, queridos. Você que é servo do Senhor, você que frequenta uma igreja, você que entregou sua vida a Jesus, você entregaria seus dízimos para um sacerdote que você não reconhece como alguém que profere a sua fé? Então, Abraão assim entregou dízimos a Melquisedeque, entendendo que ali havia um ser celestial.
Como nós já falamos, o número 7 quer dizer Sheva em hebraico. E nós temos um personagem na Bíblia, na verdade, uma personagem na Bíblia, que é a mulher, que tinha o nome de Bat-sheva. Bat quer dizer filha em hebraico. Ben é filho, ok? Então, Bat-sheva é filha da perfeição. Se eu falar Bat-sheva, você não associe, você não lembre da personagem. Mas se eu disser Bet-sabá, você vai lembrar que eu estou falando da mulher de Urias, no qual o rei Davi a possuiu e ela teve um filho, que esse filho morreu. E depois veio o segundo filho, foi o rei Salomão, o qual na língua hebraica seria Shlomo ben David Melech. Salomão, filho do rei Davi. O número 7 é o número da completude de Deus. É o número onde Deus faz as coisas formosas. Como está escrito em Eclesiastes, tudo se fez formoso no tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? Provavelmente é uma derivação de 6 mais 1, 7. Ok? Está esperando pelo Senhor? Está buscando nele? Você está orando? A Bíblia diz, espera no Senhor, confia nele, no mais tudo ele fará. Descansa, presta atenção no texto. Descansa no Senhor e no mais tudo ele fará. Descansa no Senhor. Você está esperando, qual período de esperar? Provavelmente uma variação de 6, ok? Descansa nele e no mais tudo ele fará. Quer dizer, provavelmente no tempo perfeito dele. Tempo perfeito seria o Sheva de Deus, que é diferente do nosso, porque a cronologia, o tempo, o Cronos de Deus é diferente do nosso Cronos. Existem outros números importantes também para Deus, o número da totalidade, né, que é o número que finda um ciclo, seria o número 12. Nós encontramos 12 meses no ano, nós encontramos 12 apóstolos, encontramos 12 patriarcas, 12 portas em Jerusalém. Também nós encontramos, queridos, algo interessante com relação ao 12, que você somar os dois numerais, 1 mais 2, você vai encontrar o número 3, no qual desde o início eu estou falando a respeito do número 3, que é um número da Trindade, um número muito importante também para a numerologia bíblica. Não a numerologia esotérica, essa eu não referendo, mas eu estou falando da numerologia bíblica. Eu acredito que no 7º dia, Deus vai arrebatar a igreja. Deus vai levar a igreja consigo, como está escrito na palavra do Senhor. Se você não acredita no arrebatamento da igreja, você não pode acreditar na Bíblia. A fonte onde você encontra sobre o arrebatamento da igreja é a palavra de Deus, é a Bíblia. Se você não acredita nela, que a igreja vai ser arrebatada, você não pode acreditar que Jesus também existiu. Você não pode acreditar nos milagres, você não pode acreditar em todos os ensinamentos que ali estão na palavra do Senhor. Você precisa acreditar que a igreja vai ser arrebatada. O próprio Jesus contou uma parábola a respeito das 10 noivas. 10 noivas. Então o número 10 seria o número da igreja, onde 5 não tinham azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo. E as outras 5 tinham azeite e elas entraram para o gozo, para a alegria do noivo que estava por vir. O arrebatamento da igreja não vai ser o primeiro arrebatamento. A Bíblia fala do arrebatamento de Enoque. A Bíblia fala do arrebatamento do profeta Elias, que foram levados de forma sobrenatural por Deus. E a Bíblia fala que 6 dias nós temos que trabalhar. Lembre que está escrito que um dia para Deus equivale a 1000 anos para nós. Quando Deus está falando 6 dias trabalhará, no 7º descansará, ele também está falando da completude de um tempo no qual a igreja, o ser humano, vai ser arrebatado. Quer dizer, aqueles que têm aliança com Deus, a sua igreja. Porque a igreja não é um espaço físico, a igreja sou eu, a igreja é você. E esse arrebatamento se dará no 7º dia de Deus. Não é no 7º dia dos judeus. Não é do 7º dia da igreja adventista do 7º dia. Não é no 7º dia da igreja batista, nem da igreja, qualquer outra igreja, qualquer outra denominação que os homens criaram para o Senhor. Vai ser no 7º dia de Deus, no tempo dele, no cronos dele, como nós já falamos. Encontramos também na palavra do Senhor várias referências
com relação ao número 7. Por exemplo, a visão de Faraó, no seu sonho de Faraó, aonde ele viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Sonho esse revelado por José, quando estava no Egito, que dizia que viu que são 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza, de carestia, de falta de alimento, de falta de chuva. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia fala de 7 anjos. Anjos aí, nessa conotação, seria não anjo ser celestial, mas anjo mensageiro, anjo enviado, quer dizer, 7 pastores que presidiam também 7 igrejas que estavam na Ásia. A visão que Yohanan, o evangelista, João o evangelista, teve justamente em Pátimos, quando ele estava ali exilado, quando ele estava cumprindo pena por pregar o evangelho. E nesse mesmo texto nós encontramos também se falando dos 7 castiçais, os 7 castiçais que simboliza justamente o menorá. Eu tenho um estudo nesse card aqui falando sobre o menorá, ok? Você vai lá e você confere. Mas esses 7 castiçais também simbolizam os 7 Espíritos de Deus. Também nós encontramos outras referências. Quando Balaão foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, Balaão fez 7 altares, colocou 7 carneiros para serem abatidos ali, para serem oferecidos. E observe que Balaão não estava fazendo sacrifício oferecendo a deuses estranhos. Ele estava fazendo sacrifícios oferecendo a Deus. Foi por isso que Deus, o Deus de Jeová, que era o mesmo Deus de Jacó, de Abraão e de Isaac, que naquela época recebia ofertas de animal, recebia sangue como sacrifício. Hoje ele não mais recebe, porque tudo isso foi substituído pelo sangue do único Cordeiro que foi perfeito, o Cordeiro puro, santo e imaculado de Israel, Yeshua HaMashiach Menat Zeret, Jesus Cristo de Nazaré. O sangue dele substituiu todos esses outros sangues. E ali Balaão levanta um altar e Deus não recebe, porque Deus já tinha feito uma promessa com o povo de Israel para Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 12, onde ele diz: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Ele não podia voltar atrás, recebendo uma oferenda de um outro sacerdote, para assim amaldiçoar aquele povo, e Deus, velando pela sua palavra para cumpri-la, conforme está escrito em Jeremias 1,12, que Shuked Ani Aridivali Lassutó, eu velo por minha palavra para cumpri-la. Deus não podia voltar atrás, porque ele vela, ele garante o que está escrito. O número 7 também é o número de um ciclo. Uma semana tem 7 dias, a cada semana nós iniciamos um ciclo novo. Nós encontramos também Deus castigando a Caim 7 vezes, a quem matasse Caim, que foi no caso Lameque, 70 vezes 7. 70 vezes 7 também é uma expressão de para sempre. Quando alguém pergunta para o Senhor Jesus Cristo quantas vezes se pode perdoar o irmão, e ele diz: você deve perdoar os seus irmãos 70 vezes 7. Uma expressão que quer dizer para sempre. 7 anos também é um tempo determinado para que haja remissão de dívidas, segundo a lei que Deus determina ao povo judeu a respeito da lei das dívidas, e por aí vai. Se eu for aqui citar todas as aparições do número 7 na Bíblia, esse vídeo vai ficar longo, porque eu não gosto apenas de citar, eu gosto também de explanar sobre cada ponto que a gente fala, que a gente cita. Mas, querido, o que é que eu tenho de entendimento com relação a isso? O que é que eu tenho que aprender com relação a isso? Eu tenho que entender que Deus quer que eu descanse. A nossa vida não é só trabalho. E descansar nesse sentido é louvar, glorificar e engrandecer a Ele e agradecer pelos outros 6 dias, no qual, querido, esses 6 dias o Senhor proveu na minha vida um emprego, um trabalho, uma forma de sustentar a minha família. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu te peço para você fazer algumas coisas em agradecimento, né? A gente precisa aprender a semear. Nós falamos no início que nós somos sacerdotes, nação santa, povo eleito, sacerdócio real. E o sacerdote é justamente aquele que dá dádivas, é aquele que dá
né? O próprio maior sacerdote que o mundo já viu deu ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Deus deu. Então é o seguinte, querido, se você foi abençoado, se você aprendeu alguma coisinha nesse vídeo, né, contribua semeando nesse canal. Como é que você faz isso? Dando um like, fazendo um comentário, compartilhando e indicando para os seus amigos. Vai estar me ajudando muito a produzir novos vídeos para, com certeza, abençoar tanto você como outras pessoas. Amém? Um beijão no teu coração. Até o próximo vídeo.